Boa tarde, docente. Chamo-me Naira Mavi, estudante de Contabilidade e Auditoria. Nesse vídeo, irei falar da norma 5, acontecimentos após a data do balanço. Esse presente trabalho está estruturado da seguinte forma, encontrando primeiro o conceito, de seguida o objetivo, o âmbito, reconhecimento e mensuração, dividendos, continuidade das operações e divulgações, situações e ajustamentos, dúvidas frequentes e, por fim, exercícios. Agora que já vimos a estrutura do trabalho, vamos começar entendendo um ponto essencial dentro da contabilidade, que são os acontecimentos após a data do balanço. Acontecimentos após a data do balanço são aqueles acontecimentos não só favoráveis, mas também desfavoráveis, que ocorram entre a data do balanço e a data em que as demonstrações financeiras forem autorizadas para emissão. Data a partir da qual as demonstrações financeiras aprovadas pelo órgão de gestão se disponibilizam para conhecimento de terceiros ou, se aplicável, de um conselho de supervisão, constituído unicamente por não executivos. Tenho aqui uma imagem onde tenho a data do balanço, data em que as demonstrações financeiras são autorizadas para emissão, 31 de dezembro e 1 de janeiro, acontecimentos após a data do balanço. Esses acontecimentos representam fatos que surgem no intervalo entre o encerramento do balanço e a data em que as demonstrações financeiras são autorizadas para divulgação, que tenho aqui 31 de dezembro e 1 de janeiro. Estes acontecimentos podem ser tanto positivos quanto negativos, mas todos têm algo em comum. Influenciam a forma como a realidade da empresa será apresentada. Em seguida, temos o objetivo. 1. O objetivo dessa norma é o de estabelecer, a linha A, as circunstâncias em que uma entidade deve ajustar as suas demonstrações financeiras face a acontecimentos ocorridos após a data do balanço, e as divulgações que uma entidade deve fazer sobre a data em que as demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão e sobre acontecimentos após a data do balanço. 2. Esta norma também estabelece que uma entidade não deve preparar as suas demonstrações financeiras na base da continuidade das operações, se os acontecimentos que ocorreram após a data do balanço indicarem que o pressuposto da continuidade não é apropriado. Em outras palavras, o objetivo desta norma é garantir que as demonstrações financeiras reflitam a realidade da empresa da forma mais fiel possível. Ela orienta quando devemos ajustar os números por causa de fatos importantes que surgirão depois da data do balanço e quando basta apenas divulgar essas informações para dar transparência. Além disso, a norma também lembra que, se estes acontecimentos mostrarem que a empresa pode não ter condições de continuar suas operações normalmente, as demonstrações não podem ser preparadas considerando a continuidade, pois isso não representaria a verdade. 2. Âmbito. Esta norma deve ser aplicada na contabilização e divulgação de acontecimentos que ocorram após a data do balanço. Acontecimentos após a data do balanço são todos acontecimentos favoráveis ou desfavoráveis que ocorrem entre a data do balanço e a data em que as demonstrações financeiras são autorizadas para emissão. Podem ser identificados dois tipos de acontecimentos. A linha A, aqueles que
proporcionam evidências de condições que existiam na data do balanço e que originam ajustamentos às demonstrações financeiras após a data do balanço, que são acontecimentos ajustáveis, e aqueles que são indicativos de condições que surgirão após a data do balanço, e que não originam ajustamentos às demonstrações financeiras, que são acontecimentos não ajustáveis. Acontecimentos após a data do balanço incluem todos os acontecimentos até a data em que as demonstrações financeiras são autorizadas para emissão, mesmo que esses acontecimentos ocorram após o anúncio público dos resultados ou outra qualquer informação financeira. A data em que as demonstrações financeiras são autorizadas para emissão é a data em que o órgão de gestão da entidade aprova essas demonstrações financeiras. Reconhecimento e mensuração. Acontecimentos após a data do balanço originam ajustamentos, proporcionam prova de condições que existiam à data do balanço. Também temos os acontecimentos, os que não originam ajustamentos, aqueles que são indicativos de situações que surgiram após a data do balanço. Acontecimentos que originam ajustamentos às demonstrações financeiras são os acontecimentos após data do balanço que facultam evidência de condições que já existiam a essa data, a data do balanço, não eram desconhecidas. Consequentemente, existindo evidência dessas condições após a data do balanço, devem as mesmas originar ajustamentos nas demonstrações financeiras ou, dito de outra forma, devem ser contabilizadas. Por exemplo, a resolução após a data do balanço de um caso judicial que confirma que a entidade tinha uma obrigação presente à data do balanço. A entidade ajusta qualquer provisão anteriormente reconhecida relacionada com este caso judicial de acordo com a norma 24, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, ou reconhece uma nova provisão. A entidade não pode divulgar meramente um passivo contingente, porque a resolução proporciona provas adicionais que seriam consideradas de acordo com a norma 24. Então, nós temos que ter em conta as coisas sublinhadas, que são essas, após a data do balanço de um caso judicial que afirma que a entidade tinha uma obrigação presente à data do balanço, e essa que a entidade não pode divulgar meramente um passivo contingente. Acontecimentos que não originam ajustamentos. São acontecimentos após a data do balanço que facultam evidência de condições que surgiram após essa data. Consequentemente, esses acontecimentos refletem-se nas demonstrações financeiras seguintes. Alguns desses acontecimentos são de uma importância tal que os mesmos devem ser divulgados, referindo-se à natureza do evento e uma estimativa do seu efeito financeiro ou uma indicação de que essa estimativa não pode ser realizada. Exemplo: uma importante concentração de atividades empresariais após a data do balanço. A norma 21. Concentrações de atividades empresariais exige divulgações específicas em tais casos, ou a alienação de uma importante subsidiária. Dividendos. Se uma entidade declara dividendos aos detentos de investimentos de capital próprio após a data do balanço, a entidade não deve reconhecer esses dividendos como um passivo à data do balanço.
divulgados nas notas as demonstrações financeiras da continuidade. Uma empresa não deve preparar as suas demonstrações financeiras numa base de continuidade se a gerência determinar após a data do balanço que pretende ou liquidar a empresa ou cessar de negociar, ou que não tem alternativa realista senão fazê-lo. Divulgar. As demonstrações financeiras não foram preparadas no pressuposto da continuidade. As incertezas materiais relacionadas com acontecimentos ou condições que possam lançar dúvidas significativas na capacidade da entidade de prosseguir em continuidade e de que o órgão de gestão está ciente. Divulgação. Data em que as demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão e quem deu essa autorização, se os proprietários ou outros tiverem o poder de alterar as demonstrações financeiras após essa data, se aplicável, a atualização das divulgações que se relacionem com condições que existiam à data do balanço. Uma entidade deve divulgar para cada categoria material de acontecimentos que não dão lugar a ajustamentos, natureza do acontecimento e estimativa do efeito financeiro ou uma declaração de que tal estimativa não pode ser feita. Tenho aqui um quadro de situações e ajustamentos. Esse quadro trata de eventos subsequentes à data do balanço, ou seja, situações que acontecem entre a data do encerramento do balanço, por exemplo, 31 de dezembro, e a data em que as demonstrações financeiras são autorizadas para publicação. A questão central é se esses eventos devem ou não ajustar os valores do balanço. Temos dois tipos de eventos, como falamos anteriormente, que são eventos que exigem ajuste, que são os ajustáveis, que trazem evidências de condições que já existiam na data do balanço. Por exemplo, a resolução de uma ação judicial após o balanço mostra que a empresa já tinha um passivo na data do balanço, só não sabia o valor exato. O segundo é eventos que não exigem ajustes, os não ajustáveis. São situações novas que surgiram depois da data do balanço. Não mudam o que já existia, mas podem precisar ser divulgadas em notas explicativas se forem relativas. Por exemplo, incêndio numa fábrica após a data do balanço, queda no valor de mercado dos investimentos depois da data do balanço. No quadro, a resolução após a data do balanço de uma ação judicial. De resolução após a data de uma ação judicial, temos que é ajustável, que sim é ajustável, porque vamos imaginar que uma empresa tinha um processo aberto em 31 de dezembro. Depois do balanço, o tribunal decide a causa, por exemplo, a empresa perde e terá que pagar. Isso afirma que já existia uma obrigação na data do balanço. Portanto, precisa ajustar os valores das demonstrações. Depois temos a destruição por um incêndio de uma importante instalação de produção após a data do balanço. Não é ajustável porque o incêndio aconteceu depois da data do balanço. Não havia nenhuma evidência no encerramento de que isso já existia.
é um evento novo, não ajusta o balanço. Mas se for relevante, a empresa apenas divulga nas notas explicativas. Compras e alienações importantes de ativos ou expropriações de ativos importantes pelo governo. Não é ajustável. Essas operações também ocorrem após a data do balanço. Não existiam no encerramento. Logo, não ajustam os números do balanço, mas também podem ser divulgadas nas notas explicativas. Celebrar compromissos significativos ou passivos contingentes, por exemplo, pela emissão de garantias significativas. Também não são ajustáveis. Se a empresa assume novos compromissos apesar do balanço, isso não estava presente, por exemplo, no dia 31 de dezembro, portanto não é ajustável, apenas deve ser divulgado se for relevante para os usuários das demonstrações. Anúncio de um plano para descontinuar uma unidade operacional, alienação de ativos ou liquidação de passivos atribuíveis a uma unidade operacional em descontinuação ou celebrar acordos vinculativos para vender tais ativos ou liquidar tais passivos. Não é ajustável. O plano foi decidido, não é ajustável porque o plano foi decidido após o balanço, em 31 de dezembro. A empresa ainda não, em 31 de dezembro, a empresa ainda não tinha a obrigação formal de vender, ou seja, de liquidar. Então, não é ajustável, mas também pode ser relevante e por isso eles podem divulgar nas notas explicativas. Um declínio no valor de mercado de investimentos entre a data do balanço e a data em que foi autorizada a emissão nas demonstrações financeiras. Não é ajustável porque esse declínio também ocorreu depois do encerramento. Se em 31 de dezembro, em 31 de dezembro, o valor justo era o registrado. Então, não é ajustável, mas também pode ser informação importante para investidores e por isso pode ser divulgado nas notas explicativas. Iniciar litígios importantes que provenham unicamente de acontecimentos que ocorreram após a data do balanço não é ajustável, porque o declínio só surgiu por causa de fatos posteriores ao balanço. Não havia nada em aberto à data de fechamento do balanço, então não é ajustável. Importantes transações de ações ordinárias e potenciais transações de ações ordinárias após a data do balanço. Também não é ajustável. Por exemplo, a emissão de novas ações, fusão, aquisição, etc., depois do encerramento, não são coisas ajustáveis, são decisões novas, posteriores. Então, não ajustam o balanço, mas devem ser divulgadas se forem relevantes nas notas explicativas. Tenho aqui uma continuação do quadro. A determinação após a data do balanço dos prédios empregados, caso a empresa tivesse uma obrigação presente ou legal ou construtiva à data do balanço de fazer tais pagamentos em consequência de acontecimentos antes dessa data, é assim ajustável. A venda de inventários após a data do balanço abaixo do seu valor realizável líquido também é ajustável.
alterações em taxas fiscais decretas após a data do balanço que tenham um efeito significativo, não são ajustáveis, mas também podem, se forem relevantes, podem ir para as notas explicativas. Alienação de uma importante subsidiária após a data do balanço, não são ajustáveis, mas também, se for relevante, pode ir para a divulgação. Alterações anormalmente grandes após a data do balanço em preços de ativos ou taxas de câmbio não são ajustáveis. A descoberta de fraudes ou erros que mostrem que as demonstrações financeiras estavam incorretas também não incorretas, são ajustáveis. O anúncio ou início de implementação de uma reestruturação importante não é ajustável. E por fim temos a falência de um cliente que ocorre após a data do balanço. Isso é ajustável. Depois passamos para os exercícios práticos. 1. Uma empresa possui ativos importantes em Moçambique. No dia 5 de janeiro do ano N, o governo moçambicano procedeu a uma grande desvalorização da sua moeda, a qual provocou uma importante redução do valor metical dos ativos da empresa em Moçambique. Essa perda deve ser refletida nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro do ano N-1, tendo em conta o fato de que as demonstrações financeiras serão apenas aprovadas pelo órgão de gestão em 15 de março do ano N. A resposta não se ajusta às demonstrações financeiras porque a perda aconteceu após a data do balanço, mas podemos divulgar nas notas explicativas que houve a desvalorização do seu impacto. Por exemplo, no balanço de 31 de dezembro, um prédio em Moçambique valia 1 milhão de meticais. E em 5 de 1, por causa da desvalorização, ele passou a valer 700 mil meticais. O valor do balanço não muda, mas a nota explica que houve uma perda. Então, por vezes, se for relevante, é necessário colocar a informação, é importante divulgar nas notas explicativas. 2. Uma empresa possui um investimento de tesouraria num título cotado na Bolsa de Valores, o qual se encontra contabilizado pelo valor de cotação na data do balanço. Na demonstração de aprovação das contas pelo órgão de gestão, a cotação do título é substancialmente inferior ao valor da cotação na data do balanço. A perda deve ser reconhecida? Não, a perda não deve ser reconhecida. Ou seja, não se ajusta o valor do título porque a queda ocorreu após a data do balanço e não é um evento ajustável. Mas se for importante, pode ser mencionado nas notas explicativas. Por exemplo, um título valia 10 mil meticais em 31 de dezembro, mas no dia da aprovação das contas passou a valer 7 mil meticais. O balanço continua registrando 10 mil meticais, mas pode-se informar nas explicativas que o valor do metical caiu. E temos número 3, que é a última. Uma empresa possui ativos por impostos diferidos relativos a prejuízos fiscais disponíveis para utilização, mensurados através da aplicação de uma taxa de IRPC de 30% no dia 1 de janeiro do ano seguinte. A taxa de IRPC foi aumentada
com efeitos imediatos para 35%. Não tendo o órgão de gestão ainda aprovado as demonstrações financeiras, deverão ser ajustados os ativos por impostos deferidos? Não. Se não se ajusta o valor dos ativos por impostos deferidos, pois a mudança de taxa aconteceu após a data do balanço, podemos divulgar do balanço, mas podemos divulgar nas notas explicativas se o efeito for relevante. Por exemplo, ativos por impostos diferidos de 100 mil meticais foram calculados em 30% e a taxa sobe para 35% em janeiro. O valor do balanço continua a ser 100 mil meticais, mas nas notas explicativas se explica que, se calculado com 35%, seria maior. Dúvidas frequentes. Número 1. Dúvida 1. Se um cliente entra em falência em janeiro, devo registrar a perda no balanço de 31 de dezembro? Isso depende. Se já existiam indícios de dificuldades financeiras antes de 31 de dezembro, é um evento ajustável registrar a perda do balanço. Mas se a falência foi causada por um evento após 31 de dezembro, ou por exemplo, crise inesperada em janeiro, é um evento não ajustável, mas nós podemos divulgar nas notas explicativas. Dúvida 2. E se o governo mudar a taxa de imposto após 31 de dezembro, mas antes da aprovação das contas? Alterações de leis ou tributação após a data do inventário não são ajustáveis. Não se recalculam impostos deferidos do ano anterior. Mas se o impacto for relevante, pode ser divulgado nas notas explicativas. Dúvida 3. Uma catástrofe natural, por exemplo, ciclone, destrói um armazém em janeiro. Ajusta ou não? Não ajusta, pois o fato ocorreu depois de 31 de dezembro. O balanço mantém os valores originais, mas deve ser divulgado em notas, pois afeta a continuidade das operações e a tomada de decisão dos usuários. Dúvida 4. E se a empresa descobre em janeiro um erro no cálculo de depreciação de 2024? Isso não é apenas um evento após a data do balanço, mas sim um erro. Deve ser corrigido de acordo com a norma de mudança de estimativa e correção de erros e, portanto, é algo ajustável. Dúvida 5. Quando a divulgação é obrigatória mesmo em ajuste? Sempre que o evento não ajustável for material ou relevante, por exemplo, grande perda após incêndio em janeiro, exemplo, fusão ou aquisição anunciada após 31 de dezembro. Dúvida 6. Qual a diferença entre evento não ajustável e informação subsequente? Ambos se referem a fatos após a data do balanço, mas evento ajustável muda valores do balanço e o evento não ajustável não muda valores, só as notas. E quanto à informação subsequente, dados obtidos após o balanço
sobre algo que já existia, pode ajustar. É tudo. Com isso, chego ao final do vídeo. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo.